Rapaziada, janela de transferência fechada, Rizek faz um balanço das contratações do Flamengo e se impressiona. Flamengo lucrou com os reforços. Se liga só no que o jornalista da Globo disse do Mengão. Se liga. A janela de contratações fechou ontem no Brasil e é chover no molhado dizer que a mais impressionante é a do Flamengo. Jorginho, Samuel Lino, Saul, Carrascal e Emerson Royal são 5 jogadores de seleção. E 3 deles, Saul, Samuel Lino e Jorginho, já estão jogando uma barbaridade, fazendo muita diferença aqui no Brasil. E a pergunta que a concorrência pode estar fazendo é a seguinte: mas quanto que o Flamengo gastou nessa janela? Só que essa não é a pergunta mais apropriada. A pergunta é quanto o Flamengo lucrou na janela de contratações. Você não ouviu errado, não. Para trazer esses 5 jogadores, o Flamengo lucrou nessa janela de contratações. Porque ele vendeu o Wesley, o Gerson e o Matheus Gonçalves por 373,3 milhões de reais. E para trazer os 5 que eu mencionei, ele gastou 277. Ou seja, o lucro do Flamengo na janela, para melhorar tanto o elenco, foi de 96,3 milhões. Por que isso acontece? Porque tem um ditado, né, com quem mexe com grana, com quem entende com grana, que é o seguinte: dinheiro traz dinheiro. Quando você está bem administrado, arrecadando muito, com a casa em ordem, o dinheiro vai trazer dinheiro. É o caso do Flamengo agora. Na parte técnica, eu já falei, acho que é impressionante como o Jorginho, Saul e Samuel Lino estão jogando. Eu acho que o Emerson Royal e o Carrascal estão no nível abaixo, são opções para rodar o elenco. Mas vamos falar dessa janela, que eu acho que é a mais impressionante da história dos pontos corridos. Ela supera a de 2019, quando o Flamengo trouxe Rafinha, Gerson e Felipe Luiz no meio da temporada. Ela supera a do Botafogo no ano passado, quando o atual campeão brasileiro trouxe Vitinho, Alex Telles, Almada e Igor Jesus. Essa janela, ela melhora o que já era muito bom, que é o time do Flamengo. O Palmeiras, puxado pelo Andreas Pereira, faz uma janela muito boa. Eu acho que o Andreas está no patamar desses jogadores do Flamengo que eu mencionei. Danilo do Botafogo também está nesse patamar, de quem tem condição de fazer muita diferença. Mas na soma, né, do pacote que veio, do que já tinha, o Flamengo fica muito forte. E eu não consigo enxergar em outras janelas, nem 19, nem no Botafogo ano passado, nada semelhante ao que o Flamengo faz nesse ano. A concorrência tem 2 caminhos. Pode simplesmente olhar para esse poder de investimento, essa força que é o Flamengo hoje e falar: paciência, né? Os caras têm muito dinheiro. Ou podem correr para chegar lá. São 2 caminhos. Qual o seu clube vai escolher? É isso aí, rapaziada. E o Flamengo tá com esse poderio todo que recusou uma proposta vinda lá do Catar por Pedro. E o Mauro César fala um pouquinho sobre isso e um pouquinho também sobre o Felipe Luiz. Se liga. Do Vene Casagrande, nos últimos dias da janela, o staff do Pedro comunicou ao Flamengo o interesse do Al Rayyan do Catar, que é justamente o clube do Roger Guedes. O diretor de futebol, José Boto, chegou a conversar com o dirigente do clube do Catar, que sinalizou interesse em pagar 18 milhões de dólares, 98 milhões de reais pelo atacante. O Flamengo, assim como fez em outras negociações envolvendo outros nomes, decidiu que não quis nem abrir conversas pelo atacante, pela saída do atacante rubro-negro, o atacante Pedro, que vem nesse bom momento. Mauro, chama atenção, né? O Pedro, que sempre teve muita qualidade, acho que fez bem para ele até toda essa situação, a cobrança do Felipe Luiz, uma mudança de postura, talvez, do jogador no dia a dia. Vem com bons números e acho que é claro que para o Flamengo não há interesse nenhum em negociar um jogador que vem numa boa fase, como vem o Pedro, né, Mauro? Aí nem tem nenhuma situação de proposta por ele, voltou de uma lesão grave, voltou a jogar há pouco tempo. Então, na realidade, vai seguindo jogando. A grande questão do Pedro é ele ter uma participação ativa do jogo sem bola, que foi o tema que gerou as críticas feitas a ele pelo próprio técnico Felipe Luiz, para que ele e o Arrascaeta possam atuar juntos, porque dentro do modelo de jogo do Flamengo, para que eles dois joguem, é preciso que os dois participem mais quando o time não tem a bola. E é bom lembrar que o Pedro jogou como titular contra o Grêmio, também contra o Vitória, mas contra o Internacional foi o Bruno Henrique, né? Ou seja, nesses 2 jogos, que eram jogos mais pesados, importantes, foi o Bruno Henrique.
Então, acho que essa variação vai continuar acontecendo. O Arrascaeta vai ter sempre prioridade, porque é o principal jogador da temporada, o cara que, além de fazer os gols, ele tem as assistências e tudo mais. Então, em alguns jogos, acho que o Felipe vai preferir um jogador mais incisivo ali na marcação da saída de bola do adversário do que o Pedro, né? Eu acho também que é normal, né? O Felipe Luiz faz o que fazem técnicos como o Ancelotti, que falamos há pouco. Técnicos europeus fazem isso toda hora. O cara é artilheiro do time, eventualmente não vai jogar, porque o cenário é outro, tudo mais. E o Felipe Luiz, como eu sempre digo, ele é brasileiro no passaporte, mas é um profissional forjado no futebol europeu. E chama atenção, né? Porque há uma série de jogadores que foram comandados pelo Diego Simeone, que segue a carreira de treinador, né? Até o Felipe Luiz chegou a falar sobre isso em uma entrevista para o Marca, sobre vários jogadores que passaram pelo Simeone. Tem o Simeone também como, talvez não no estilo de jogo, mas no método europeu. Por mais que o Simeone seja argentino, tem muito tempo no Atlético de Madrid e vários jogadores que foram comandados por ele hoje são treinadores, e o Felipe Luiz é um cara que tem muito respeito na Europa, conhece muito bem o método europeu e coloca em prática no futebol brasileiro. Acho que é importante também para o desenvolvimento do futebol nacional, né, Marcos? O próprio Saúl, né, que está no Flamengo, já manifestou que quando parar de jogar pretende ser técnico também. É isso aí, rapaziada. Em relação aos reforços, eu concordo com o Rizek. Esse ano, a temporada de 2025, essa janela de transferências que o Flamengo fez foi das melhores. Nem 2019, no meu pensar também, conseguiu ser melhor. E também eu acho que o Flamengo de 25 é muito melhor do que o de 2019. Apesar de ter ganhado a Libertadores e o Brasileiro, né? O Flamengo pode ainda ganhar a Libertadores e Brasileiro. Torcemos por isso, né? Para repetir 2019, né? Mas mesmo se não ganhar, eu fico com essa minha opinião de que o Flamengo de hoje é bem melhor do que o Flamengo de 19. Porque tem um time muito bom, muito qualificado, e também tem muitas peças de reposições que entram no time e o nível não cai tanto. Pode até cair em algumas posições, mas não cai tanto. Na meiuca ali, cara, não tem o que dizer. No ataque também cai pouco. Nas laterais, idem. Então, assim, ao meu ver, a única posição que é desequilibrada é a defesa, né? Claro que Danilo é um excelente, né, zagueiro, porém, cadê o outro Danilo, o outro zagueiro, no nível ali de Danilo ou próximo? Não tem. No gol, a mesma coisa. Não tem um goleiro igual o Rossi no elenco do Flamengo. Não tem. Então, assim, o desequilíbrio para mim, nesse elenco de 25, é na zaga. Agora, fora isso, meu irmão, tá tudo tranquilo. Do meio para frente é só maravilha. Só maravilha. E cara, não tem que recusar a proposta pro Pedro mesmo, cara. Ele é o único 9 de ofício que o Flamengo tem no plantel, né? A janela acabou, né? Se fechou. Agora tem que seguir aí com esses caras. Então, assim, se desfazer de peças fundamentais a essa altura do campeonato é burrice. É burrice. Mas eu quero saber de você, o que você achou aí do comentário do Rizek. Deixa aqui a sua opinião, o que você achou. Você concorda que o de 19, ou melhor, que o de 25, o elenco de 25 é melhor do que o de 19? Deixa aqui também o seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!